Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Reginaldo e este é o canal do Projeto Semear, onde todos os sábados às 7 horas da noite e aos domingos nós temos aqui uma palavra que o Senhor nos entrega, acredito eu, direto do seu coração, porque nasce da Santa Bíblia Sagrada, o livro que nós seguimos como uma bússola que nos levará a um porto seguro. E hoje eu quero falar um pouco, depois de ter passado um dia todo quieto, ouvindo algumas pregações, algumas falas de pastores, um pastor em especial, muito experiente, já velho, voz trêmula, e muito o Senhor falou comigo no decorrer deste dia, e eu quero falar aqui de um dos versículos mais conhecidos e também mais usados, um dos versículos mais profundos da Bíblia que Paulo deixou à igreja de Filipenses, na sua carta, no capítulo 4, versículo 13, onde ele diz assim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, que ele estava falando, obviamente, de Jesus Cristo. E é muito interessante que quando nós nos pegamos analisando um texto como esse, nós vemos que é um texto que deixa na nossa vida uma vontade de querer saber mais, uma vontade de querer se aprofundar mais e de entrar em um campo de honestidade com Deus, se não conseguimos muitas vezes ser honestos conosco mesmo, com a nossa própria vida. E então nos aprofundamos neste terreno que é a honestidade do caos quando nós olhamos para a nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós enxergamos em nós, às vezes, um ser humano desprezível. Carregamos, em grande parte da nossa vida, o nosso peito apertado e como se tivesse acabado as forças para lutar, para continuar, para acreditar outra vez, para esperar mais uma vez. E começamos a achar muitas vezes que aquilo que nós estamos fazendo não passa de tentar encontrar uma solução para aquilo que não tem solução. Nós buscamos às vezes respostas em baralhos de tarô para algumas pessoas, no budismo para outras, no ceticismo para outras que dizem eu já não acredito mais em nada e muito menos que Deus existe, o universo ele veio a existir pelo acaso e a expansão de igual forma começou a transformar as coisas até chegar naquilo que é hoje. E o ceticismo continua e cresce, tomando conta da vida de algumas pessoas. E hoje eu não venho aqui em um domingo, dia 8 de março do ano de 2026, às 7 horas da noite, apresentar para você fórmulas mágicas. Não, porque até não existe, mas eu vim aqui como se eu estivesse olhando nos seus olhos e falar de pessoa para pessoa. Nós temos às vezes e carregamos dentro de nós aquela sensação de sermos um erro. A sensação de que não deveríamos ter nascido. E quando olhamos no espelho, nós nos deparamos com uma falha. Porque somos uma falha. E começamos então a nos culpar por pecados recorrentes, pela natureza que parecia inclinada apenas para o que era errado na nossa vida. E não nos damos conta, às vezes, que nós carregamos uma marca que seria o diagnóstico mais correto a se fazer segundo a Bíblia. O que é então? Carregamos em nós
o DNA do pecado. Salmo 51:15, eu quero ler aqui para você, veja o que está escrito. Isso se trata de uma natureza, tanto na minha vida quanto na sua vida, inevitável para que possamos carregar. Salmo 51:5 diz da seguinte forma: Davi, depois de ter pecado muito, de ter errado horrores, um homem que na Bíblia está escrito que era considerado o homem segundo o coração de Deus, e às vezes paramos, para aqueles que gostam de ler e de aprender e de buscar respostas naquilo que está lendo, nos perguntamos como um homem em uma situação dessa pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Deseja a mulher do próximo, se deita com a mulher do próximo, ou seja, cometeu adultério. Quando descobre que aquela mulher do próximo estava grávida dele, coloca o seu general na frente de batalha para que fosse morto e não se desse conta da traição, ou seja, assassinou. Um homem dotado de tamanhos pecados, ainda assim, em um momento foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E para toda a eternidade o nome deste homem está gravado, porque é da raiz de Jessé, da casa de Jessé, da herança de Jessé, nasce Davi, que é a raiz do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele sai da herança da casa de Davi. O homem dotado de pecados, nasceu do pecado, cometeu pecados, mas onde é que está essa diferença? Quando Salmo 51, depois de se arrepender, Davi escreve no seu versículo 5 do 51, dizendo: contra ti, e ele estava falando com Deus, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade foi formado. Ele fecha então aquilo que nós precisamos analisar e não nos deitar sobre isso para cometer erros, mas ter a consciência de que se erramos, podemos ser perdoados, porque este homem que tanto errou foi perdoado, apesar de pagar, obviamente, de colher, obviamente, a semente que tinha plantado em pecado. Foi a espada que não se afastou da sua casa. Mas o arrependimento veio, e junto com o arrependimento verdadeiro, diga-se de passagem, veio também o perdão. E então, quando perdoado, foi chamado homem segundo o coração de Deus. E isso entra justamente nesse conflito que Paulo descreve em Romanos 7, no versículo 15 e depois no 24, quando ele diz assim: porque o que faço não o aprovo. Em outras traduções diz assim: o que quero fazer, eu não faço. Em algumas traduções diz: o bem que quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero fazer, quando vejo, eu já fiz. Ele estava dizendo em algumas traduções, e nessa aqui que consultei, diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Isso acontece comigo e com você e traz em nós uma profundidade de desespero na nossa alma, causando, obviamente, aquele poço, aquele buraco que carregamos dentro de nós, que é uma insaciedade, porque é uma agonia, é uma tristeza, é um vazio, que quando o pecado cometido, ele deixa, que é um buraco que não pode ser preenchido. É um sorriso que não sai, são noites sem dormir, são respostas que não encontramos,
Agora, temos que saber que apesar deste buraco, que é a espada que não saiu da casa de Davi e que fica nas nossas vidas, essas crateras que o pecado ele faz em nós, apesar de tudo isso, nós não estamos sozinhos, e apesar da nossa imperfeição e de sermos, de certo ponto analítico, do ponto de vista espiritual, sermos desprezíveis, até mesmo aos nossos olhos, por algumas coisas que fazemos, somos perdoados, não é porque merecemos, mas é porque existe uma graça que foi apresentada à humanidade no sacrifício do Calvário, na cruz do meio, aquele que morreu e que foi ressuscitado ao terceiro dia, que vivo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Este olha para nós com um olhar de misericórdia e graça e diz: apesar de ser desprezível, eu te amo. Apesar de ser uma pessoa pecadora e que comete pecados repetidas vezes, eu te amo. O Senhor não nos perdoa pelo nosso merecimento, mas nos perdoa porque a sua graça abundante alcançou as nossas vidas há 2000 e tantos anos atrás. Ou seja, o perdão dos nossos pecados, a remissão das nossas falhas, o lavar do nosso espírito, do nosso coração e da nossa vida, a perdão dos pecados, não é sinônimo de não colher aquilo que foi plantado. Mas o perdão dos pecados é sim o direito à carta de alforria, para que não sejamos mais escravos do pecado e logo dizendo, escravos de Satanás nesta vida. O tudo posso naquele que me fortalece, que Filipenses, Paulo diz na carta aos Filipenses, ele traz ali na nossa vida um choque na nossa realidade. Apesar desta natureza pecaminosa, apesar de sermos desprezíveis, de sermos insignificantes pecadores diante de tamanha graça, e quando nós ouvimos tudo posso naquele que me fortalece, alguns pensam que é sobre conquistar riquezas, conquistar o mundo, de crescer financeiramente, de ser grande aos olhos dos homens, mas na verdade Paulo escreveu isso em um momento em que ele estava preso, algemado. Então, como uma pessoa presa, algemada, diz tudo posso naquele que me fortalece? O que é que Paulo estava querendo dizer? Ele estava dizendo para deixar, e o Senhor Jesus, inspirando Paulo através do seu Espírito Santo, sabia que eu leria isto com você nesta data, neste dia 8 de março de 2026, há milênios depois, para que possamos analisar e saber. Não é que eu posso conquistar todas as coisas só porque Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, me fortalece. Não é isso. Ele estava dizendo, eu posso não ser nada, eu posso ser um pecador, arrependido, diga-se de passagem. Eu posso cair apesar de, às vezes, querer estar somente de pé. Eu posso voltar a errar apesar de querer ser santo, apesar de tentar buscar a santificação todos os dias, mas eu volto a errar. E aí Paulo vem nos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo justamente isso. Ele estava dizendo, eu erro, mas ele me perdoa. Eu caio, mas ele me levanta. Eu não sou nada, mas ele é tudo. Eu não tenho força, mas ele é o meu escudo. É uma força interna que me sustenta e que me coloca de pé, apesar da minha fragilidade. Apesar de ser humano, nascido do pecado, cometo pecados, cometo erros,
mas tudo posso, porque aquele que vive em mim me fortalece. É Ele que me faz dizer não ao pecado, é Ele que quando escorrego e caio, Ele me levanta. É Ele que me perdoa quando eu escorrego e caio. Não é que eu tenha gosto no pecado, mas Paulo disse, eu não quero cometer o pecado, eu não quero fazer o mal, eu não quero dizer tonterias, eu não quero dizer coisas banais no meu vocabulário chulo, mas como homem, mesmo não querendo, eu cometo. Como homem, olhando para a cruz, olhando pela graça que me alcançou, eu digo, eu não posso fazer isso, mas quando eu me dou conta, eu já errei, eu já pequei. E aí Paulo disse, apesar de não ser nada, de ser um vil pecador, aquele que me perdoou uma vez, ele me levanta outra vez e me diz, você pode em mim todas as coisas. Eu conversava com uma pessoa, obviamente, através de mensagens de WhatsApp, e eu enviei um áudio e esta pessoa me disse, é impressionante como você sabe de todas essas coisas pelas quais eu estou passando. Obviamente, esta pessoa não tinha me contado, dizendo com estas palavras, e justamente o áudio, da forma que mandei, parece-me que pela sua fala, descreveu justamente o seu momento. E não é que tenhamos o dom da palavra para dizermos aquilo que a pessoa está precisando ouvir. É que o Espírito de Deus que movimenta aqui, em um homem pecador, em um homem que cai, em um homem que escorrega, em um homem que fala o que não queria, em um homem que toma atitudes que não queria tomar, em um homem que olha no espelho e também se vê um homem vil pecador. Também se vê um homem como Paulo que diz, olha, aquilo que eu não queria fazer, quando percebo, já fiz. O Espírito comunica e então nos faz dizer coisas que o outro precisa ouvir para dizer, o Deus que habita em mim também te fortalece. O Deus que habita em mim sabe quando você está sem forças e não quer levantar. O Deus que habita em mim sabe quando você pede para Deus que o mundo acabe em barranco para que você morra encostado. Ou seja, não se dê ao trabalho de deitar para morrer. E isso é um jargão chulo para dizer, o homem é fraco. O homem cai. O homem passa por momentos em que parece que todos se foram e ele está sozinho. Mas neste momento, nós anunciamos a Deus através de uma oração, de uma lágrima, junto com a água do chuveiro que cai, e nós dizemos a Deus, Senhor, o que é que há com a minha vida? Que quando penso que estou acertando, as coisas voltam para trás. Senhor, o que é este mecanismo que parece ser uma repetição? Não deu certo para meu pai, não deu certo para minha mãe, não vem dando certo para mim, e assim a herança da minha família será de derrotas, será de lágrimas, será uma marca de pessoas que não alcançaram. E que em lágrimas silenciosas, que são orações para Deus, dizem, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei qual caminho devo tomar para caminhar. Senhor, eu não sei em qual direção eu devo ir, porque, Senhor, assim como estou percebendo minha vida hoje, tal qual eu tenho vivido, em derrota, em humilhação, em insignificância. E aí, Satanás logo vem e coloca na mente, lembra-se, quando estava lá no mundo era melhor. As portas não se fechavam. Todo final de semana estava em uma mesinha de bar, junto com um amigo, com uma amiga, jogando conversa fora, mandando álcool para dentro.
estava falando de prostituição, de sexo ilícito, estava falando de conquistas terrenas, estava falando de dinheiro que às vezes a pessoa nem tinha, mas que vivia uma imagem que não era dela, que não era dele, que não era própria, que não era sua, mas vivia uma caricatura que o diabo pintava para achar que a vida era boa, que estava tudo bem. E quando às vezes nos aproximamos de Cristo, apesar de continuarmos sendo fracos, pecadores iguais, porém alcançados e redimidos pela graça abundante daquele que se entregou por nós, as coisas se põem duras, difíceis. Os caminhos parecem se fechar a todo momento e parece que as pessoas se vão, parece que se secam até as lágrimas, não há mais para escorrer pelos olhos. Por quê? Porque tamanha é a insatisfação da alma. E aí, o Senhor bate no coração para entrar e fazer morada definitiva. Satanás do outro lado coloca um pensamento: lá era melhor. E nós chegamos então naquilo que nós temos que fazer, que é olharmos do espelho da nossa imagem para a cruz, para o Calvário. Esse é então o erro do autoconhecimento humano. Se eu olharmos para dentro de nós, para o espelho que reflete a nossa vida, quem nós somos, tentando encontrar respostas, nós, obviamente, seremos surpreendidos se conhecermos um pouco a palavra de Deus. Seremos surpreendidos com o nosso DNA. Qual é? De pecador. E aí, no Salmo 51, rasgando o coração para Deus, Davi diz para ele: Senhor, em pecado eu fui formado. Senhor, em pecado eu fui formado. E abrindo o coração para Deus, também Paulo diz: Senhor, olha, eu continuo sendo pecador. Aquilo que eu não quero fazer, quando percebo, eu já fiz. Mas aquilo que eu quero fazer, que agrada aos teus olhos e que alimenta a minha alma e que me aproxima de ti, eu tenho tanta dificuldade, parece ser uma coisa quase que impossível para mim, Senhor. E aí nos encontramos nesta cruzilhada onde nós temos que aprender a identificar, olhando para o espelho da nossa vida e não enxergar as nossas falhas, mas enxergar pela nossa vida o reflexo do sacrifício da cruz. Porque o espelho, quando nós olhamos, ele mostra apenas as feridas, apenas os machucados, apenas as palavras que nós ouvimos que nos feriram, apenas as discussões que nós tivemos, apenas os ambientes que não queríamos estar, as pessoas que nos ofenderam, o capital financeiro que perdemos, o negócio que não deu certo, as amizades que se foram, as pessoas que juravam estar conosco e passar conosco nos piores mares da vida. Não, olha, se ele for te afogar, ainda que seja para morrer, estarei contigo. Se foram e nos deixaram só. Então é o momento de cruzarmos este olhar e aprender a olhar para o espelho, não enxergando as feridas, mas enxergando o reflexo da cruz. E aí fazer o quê? Trocar o nosso sofrimento pelo sacrifício da cruz. Trocar a nossa dor pelo sacrifício da cruz. Porque Paulo também,
Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, veja o que diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, que não tinha pecado, morreu por nós, se fazendo pecado, se fazendo pecador. Porque naqueles tempos só ia para a cruz quem tinha cometido delitos, erros pesados na sociedade. Eram crucificados ladrões, estupradores, violadores, roubadores e tantas outras classes de pessoas que não poderiam mais viver na sociedade, eram mortos, crucificados. E Jesus estava aí, sem pecado. A tal ponto de alguém gritar ao lado, sendo crucificado, e dizendo: por que este homem está aqui, abominando tudo, abominando as pessoas, abominando quem estava ao seu lado? E o outro, que também era pecador, disse: cala-te, eu e você estamos pagando pelo nosso pecado, mas este que está aqui ao nosso lado é o Filho de Deus, que pecado não tem. E olha para aquele que estava na cruz do meio e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esta situação que Jesus naquele momento faz acontecer, que é um convite a um homem que tinha pecados, para dizer: hoje, por ter manifestado, reconhecer que eu sou o Senhor, eu te convido a entrar na minha casa, no meu paraíso. E alguém hoje possa dizer assim: olha, mas para mim não tem jeito. Alguém pode dizer: está tão difícil a situação, assim como esta pessoa que hoje eu conversava. Olha, eu não sei mais o que fazer, porque às vezes me falta forças para levantar. Às vezes me falta forças para querer cuidar alguma coisa da casa. E estando assim, não me disse esta pessoa, mas eu sei que é assim porque eu já estive em situação igual. Não dá forças sequer para se alimentar. Passa com qualquer coisa, não se importa, porque está pedindo literalmente, em uma voz silenciosa, a morte. Mas não é a pessoa que está agindo desta forma. É aquele que não vemos, mas que coloca as suas mãos na nossa vida, no nosso caminho, na nossa existência, para nos tirar do encontro com aquele que pode nos dar uma nova identidade. Jesus, quando ele olha através da cruz para nós, obviamente que ele enxerga o DNA do pecado. Obviamente que ele enxerga em nós um DNA desprezível. Mas então ele se apresenta ao Deus Pai e diz assim: eu morri para que este DNA fosse substituído pelo sangue que eu verti na cruz do meio, para lhe dar uma nova identidade, dizendo: este é aquele que um dia nós dissemos, lá no princípio da criação, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E talvez hoje, aqui, quero fazer esta palavra de forma rápida. Talvez você esteja vivendo um momento como esse, onde todas as coisas na sua vida estão dizendo não. A porta não se abre, o momento não irá melhorar, as coisas ficarão cada vez mais difíceis, você não será vitorioso, você não passará de um perdedor. Ele olha para você e enxerga a imperfeição. Mas aí ele se enxerga em você e diz: é meu filho amado.
É aquele pelo qual eu paguei preço de sangue na cruz do Calvário para consertar este DNA da imperfeição. Para tornar perfeito aquilo que é criado do pecado e trazê-lo de volta ao jardim, convidá-lo à minha casa hoje mesmo. Se aceitar, estarás comigo no paraíso. Mas como assim? Eu irei morrer então? Não. Irá passar a viver uma vida que, apesar da imperfeição, a alegria dele não sairá do seu coração. A certeza de que quando fechar os olhos nesta terra estará pronto para entrar nas mansões celestiais. É o mesmo que ouvir ele dizendo no meio da dificuldade, no meio das lutas: eu te refiz, eu te recriei, eu te consertei. Eu não me importei com os teus pecados, com a tua quantidade de erros. Eu não quero sequer saber a tua história, porque eu apaguei, eu borrei, eu lancei na profundeza para que nunca mais fosse lembrado os teus pecados e os teus erros. E isso é o Senhor nos fazendo um chamado. É o Senhor nos dizendo para que nós pudéssemos então encontrar a certeza de que Ele nos aceita da forma que somos, mas Ele não diz para continuar como somos. Ele diz: vem a mim como estás. Encontrarás seguro, encontrarás segurança, encontrarás felicidade, encontrarás paz, encontrarás saúde. E quando digo assim, muitas pessoas talvez possam se perguntar: mas eu tenho visto diversas pessoas que dizem que servem a Deus terem uma saúde ruim. É verdade. Porque quando nós vivemos com Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, nós não nos importamos se esta matéria imperfeita está sendo destruída. Obviamente que não queremos o câncer, não queremos a bronquite, não queremos qualquer tipo de doença. Duas coloco como exemplo, mas pode ser qualquer uma. Não queremos, mas sabemos que quando fecharmos os olhos, aquilo que está dentro de nós, que é a alma, limpa, lavada, sabe, foi esfregada com o sangue de Jesus, para que não houvesse mais pecado, mancha, não houvesse mais rugas do passado. Ele transforma em uma alma pura, limpa e verdadeira. E então nós dizemos ao Senhor em oração: Senhor, se é câncer permitido por ti, tenha minha alma quando eu fechar os olhos. Senhor, se é um bronquite, Senhor, se é uma tuberculose, Senhor, se é AIDS, Senhor, se é o que seja. Se o meu corpo for destruído, eu quero que o meu espírito esteja em tuas mãos. E o que é isso então? É um conformismo mentiroso? Não é. Isso é, na verdade, uma fé inabalável de saber aquilo que Paulo também disse um dia porque sabia. Eu posso viver, Senhor, com fome, nu. Eu posso estar sozinho, abandonado aqui na terra. Eu posso caminhar por trevas aqui na terra, por estradas onde eu terei que passar nesta terra. Eu posso não ter nada, sequer o pão para comer nesta terra. Mas, Senhor, eu sei que em Ti tudo posso, porque é o Senhor que me fortalece. É dizer, eu sirvo a Deus, não por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é na minha vida. Com toda certeza. Com toda certeza.
onde você estaria agora? Sentado em frente ao teu computador, à tua televisão, ao teu celular, dentro do seu carro, ouvindo esta palavra que ficará gravada no canal aqui do pastor Reginaldo, do Projeto Semear, que você pode ouvir e ouvir e ouvir quantas vezes quiser, e esta mensagem pode cair para uma pessoa do outro lado do mundo pelas redes de internet que Satanás tanto usa para levar para dentro da sua vida a perdição, o conhecimento ilícito, a traição, a pornografia, para te escravizar. Mas aí, quando você se encontra com Jesus, você começa a ver no espelho em que você está olhando para você mesmo. Mas você não enxerga mais você. Você enxerga a imagem do Criador. O sacrifício da cruz pelo brilho dos teus olhos. É Paulo dizendo: eu aprendi a sofrer, mas sofrer com Cristo. Quando o Senhor nos chama a servi-lo, Ele não está dizendo: eu te darei uma vida sem problemas, uma vida de perfeição, eu não te darei uma vida onde você não irá mais chorar. Pelo contrário, Ele diz: quer vir após mim, siga-me, toma a tua cruz. Mas não negue a fé. Quer vir após mim, carregue a sua cruz, mas aprenda que maior do que os teus problemas, eu sou. Maior do que aquele que está tentando destruir o teu casamento, a tua vida financeira, eu sou. Se alguém que é Satanás, obviamente, está tentando colocar na tua mente que você é uma pessoa que não nasceu para vencer, aí o Senhor Jesus vem através do brilho dos teus olhos, porque se você enxergar a Cristo através da tua imperfeição, Ele te dará: você pode tudo em mim que te fortaleço. Onde você estiver agora, onde você estiver, eu quero te convidar não para entrar em uma vida que você dirá: agora sou perfeito, mas eu quero te convidar para que você entre em uma vida e que olhe esta vida dizendo: apesar de não ter, eu sei que eu tenho. Apesar de não ser, eu sei que Ele é em mim. Apesar de não poder, eu sei que o poder habita em mim. Apesar de entristecer neste mundo, eu sei que a alegria está dentro de mim. Apesar de muitas vezes viver com pouco, eu sei que o dono de tudo habita em mim. Apesar de ter uma vida em que a maior parte dela eu passo em dúvidas, eu passo em questionamentos, eu tenho vivido com buscas vazias, mas quando você passa a enxergar Jesus através da imagem da tua face refletida no espelho, você dirá: a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás, tudo se fez novo. E aí você pode perguntar: então eu aceito a Cristo, amanhã eu estou rico? Não. O chamado não é para mudar de vida financeira, o chamado é para ser salvo. Salvo do teu poder destrutivo, salvo da tua incoerência, salvo do teu DNA pecaminoso, que se não tem dinheiro, pensa em passar alguém para trás para ter recurso. Se não tem saúde, pensa em buscar alguma vantagem. Eu não chego perto destas pessoas porque tem uma doença que é contaminada. E quando Cristo entra na nossa vida, temos uma fé tão forte que nos faz, às vezes, como já fiz, entrar dentro de UTIs
com vírus altamente contaminosos. Por quê? Porque se o Senhor permitir que isso não é incoerência, como alguns podem dizer nos comentários. Isto é confiança, isto é fé, que aquele que vive em mim é o dono da vida. E se ele quiser permitir que um vírus letal paire sobre o meu corpo, se ele não me curar, ele é o dono da vida. Se ele me curar, será testemunho para outros. Eu quero te chamar hoje a uma realidade. Talvez você tenha vivido uma vida que não tenha encontrado respostas. Talvez você tenha medo de se mostrar aos outros da forma real que deve ser. A partir de hoje, eu sou um crente em Jesus. A partir de hoje, eu não sou protestante, eu sou um servo do Deus vivo. Não é que quando eu chego perto de um católico, eu me comporto como católico. Se alguém está rezando a Nossa Senhora, eu faço a mesma coisa. Se alguém está acendendo uma vela, eu faço a mesma coisa, porque eu sou como um camaleão. Não. A partir do momento que você aceita Jesus, você fala. Isso não é uma questão de religiosidade. Isso é uma questão de fidelidade. Não à igreja, não à placa, não há dogmas, não há doutrinas de homens, mas a Escritura que diz que aquele que tem a luz de Cristo não andará em trevas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, ele busca para si, através das orações, o consolo que um psiquiatra não pode dar, que um psicanalista não pode dar, que um psicoterapeuta não pode dar, que um psicólogo não alcança, que falas montadas de livros de autoajuda não causam efeito, mas ele pode trazer uma felicidade que você não entenderá. Como surgiu na tua vida? Dorme chorando, amanhã amanhece alegre. Hoje pensa que queria a morte, amanhã faz projetos para uma vida. Pensa que hoje o Senhor não irá abrir as portas porque você nasceu para ser solteiro. O Senhor não te dará um esposo. O Senhor não te trará uma esposa. Porque quando começa uma relação com alguém, parece que tudo vai bem e chega uma altura, volta para trás e você olha e fala, são parâmetros da minha família. Todos nasceram para serem felizes no matrimônio. Todos, apesar daqueles que chegaram a um casamento, e então Satanás vem tentando repetir em ti a tragédia familiar de pessoas que não se depararam com alguém que diz, eu sou o dono da vida e eu posso mudar este parâmetro. Eu posso trazer alguém para você que será feliz e ambos serão felizes na minha presença. Hoje eu te trago esta boa nova para que você em oração possa dizer, sem oração caminhando na rua possa dizer, em pensamento falando com Deus possa dizer, deitado em silêncio possa dizer, Senhor, tudo na minha vida eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Deixa o Senhor te curar hoje. O Senhor me faz sentir que existem mais pessoas com doenças na alma do que física. Existem pessoas que fisicamente estão carregando um câncer, mas é sua alma que precisa ser curada. Existem pessoas, às vezes, que querem, e repito o que já disse, querem viver uma vida aparente de uma felicidade inexistente. Querem vender uma imagem de uma vida inexistente. Mas quando só no silêncio chora,
quando só no silêncio geme. Quando só no silêncio se encontra em uma forma que poucos conseguiriam sobreviver. Então eu não sei onde você está agora. No seu quarto escuro, ouvindo esta palavra, através da tela pequena do seu celular, ou dentro de um carro, no meio de um trânsito, colocou aí no Bluetooth do carro somente para ouvir, pedindo a Deus que falasse contigo. Então aqui está esta palavra. Alguém que está às vezes em um ambiente que você sente que não cabe sequer você, solitário no mundo, dizendo: eu não nasci para ser amado, eu não nasci para ser vitorioso ou vitoriosa. Eu não quero que você saia deste vídeo aqui, desta mensagem, seja ela ao vivo ou seja ela posteriormente gravada. Eu não quero que você saia deste vídeo tentando ser melhor. Eu quero que você saia aqui deste vídeo sendo a imagem e a semelhança daquele que te criou. E não é que você deixa de ser porque você é um ser humano, mas o pecado que habita em ti, a imperfeição que habita em ti, o problema que habita em ti, o problema que habita em ti, a falta de amor que habita em ti, a falta de entendimento que habita em ti, a aflição que te toma, que às vezes tenta consertar com livro de autoajuda. Você não precisa de auxílio de um livro de autoajuda. Você precisa de auxílio do alto. Porque quando se manifesta esta ajuda, você sairá deste vídeo dizendo: a minha vida não só pode, mas ela hoje eu entrego a ti, Jesus, sem reservas. Eu não farei de conta mais que te sirvo e que sou uma pessoa aqui quando ouço uma palavra, mas serei outra ali quando estou na companhia de alguém. Mas eu serei onde estiver. Uma aliança farei contigo hoje, para que o Senhor arranque de dentro de mim esta aflição e o Senhor traga diante de mim uma porta aberta que me levará ao encontro daquele que um dia hei de abraçar no jardim celestial. Diga a Deus hoje: Senhor, eu sei que eu sou imperfeito, sim. Eu sei que o meu DNA é um DNA pecaminoso. Mas eu sei, Senhor, que o processo da cruz, a morte da cruz, a ressurreição, foi o processo que me gerou a partir dali uma genética espiritual, uma descendência de um DNA que não pode ser vencido pelo inferno, pelos seus demônios, pelos seus problemas, porque tudo posso naquele que hoje me fortalece. E o Senhor, a partir de então, Ele fará brilhar na tua vida, no teu caminho, na tua história, nas tuas escolhas, no teu emprego, na tua empresa, no teu relacionamento. Brilhará a partir de então uma luz que iluminará a sua mente, para que quando Satanás vier com os seus problemas, para afetar a tua alma outra vez, você dirá: aqui não, tudo posso naquele que me fortalece. E eu aprendi com este livro que, apesar de todas as coisas deste mundo, com Jesus eu caminho sobre as águas, com Jesus eu passo a tempestade, com Jesus eu sobrevivo aos terremotos da vida, aos vulcões que me lançarão chamas sobre a minha história, sobre o meu casamento, sobre a minha finança. Mas aqui estão
o livro da tua lei. E eu farei o que disse Davi, guardarei no meu coração, para não pecar contra ti, para que quando venha a diversidade, quando venha a dificuldade, quando venha o problema, eu esteja, Senhor, na sã consciência espiritual, sabendo que o meu DNA foi modificado. E eu sou agora aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero orar por você e com você. E quero que você coloque a mão no seu coração. Quero que nesse instante você reflita. Que tipo de vida tem levado? Como tem sido a tua relação com Jesus? Quais são as formas que você tem falado para Ele, se exposto a Ele? Rasgado a tua alma, o teu coração, a tua mente, os teus segredos, que você não conta para um, para não se preocupar, que você não conta para outro, porque tem vergonha, que você não pede ajuda, porque Satanás faz você pensar que será diminuída. Mas hoje, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração, conta para Ele. Enquanto eu oro para você, você conta para Ele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que veio a esta terra, que viveu entre os homens, que conheceu o que era errar, que viu o que era pecado, que viu pessoas roubar e ser roubadas, que viu pessoas errar e assistir erros, que viu pessoas agir das formas mais diversas, mas pelo teu caráter de Deus, por ser Deus, não pecou, não errou, não teve caráter duvidoso, viveu no meio do pecado sem pecar, viveu no meio do erro sem errar, caminhou entre nós, deu a vida por nós, mas ressuscitou por nós. E hoje, Pai, é no nome deste homem, que não era homem, mas se fez homem, chamado Jesus Cristo, teu Filho, que eu oro, que eu peço, pela vida desta mulher, pela vida deste homem, esta pessoa que tem chorado, e muitas vezes a lágrima cai, porque a sua alma está tão ferida, que às vezes ela própria se pergunta por que está chorando. Deus, o Senhor é o único que conhece o deitar e o levantar do homem. Então sonda agora os caminhos e veja o que é necessário para que esta pessoa de fato seja transformada para viver contigo, e que não sinta mais vergonha de dizer: eu sirvo a um Deus. A minha vida foi mudada, modificada, e eu estou agora em um novo processo de vida. Agora, Senhor, entra com providências financeiras, na saúde, no psicológico. Entra com providências agora neste relacionamento, neste casamento, neste sentimento. Entra com providências agora na vida, como um todo, na história como um todo. Anuncia-se a esta pessoa e faça-a sentir, Deus, que o Senhor é tão grande que criou o universo e vai além dele, e coloca tudo na palma das tuas mãos, tamanha a tua grandiosidade. A mente humana não alcança o tamanho desta perfeição. Mas apesar de tanto ser, o Senhor ainda se importa conosco. Então, Pai, se importe com esta pessoa. Cura ela. Muda a vida dela. Abra as portas para ela. Traga, Senhor, aí aquilo que ela tem pedido. Não para o seu ego, mas para a glória do teu nome.
Pai, entra com providências no coração desta pessoa que geme só, que chora só, que clama só e que não encontra a resposta. Mas aí o Senhor vem e anuncia-se através daquele que teve um encontro contigo no caminho de Emaús, que foi surpreendido por ti, que teve o seu nome mudado para Paulo e que inspirou este homem a dizer: eu sei viver com pouco, eu sei viver nu, eu sei viver sem nada, eu sei viver chorando, eu sei viver ferido, eu sei viver preso, porque eu conheci o pão da vida que mata a fome para a eternidade. Porque eu conheci o dono da vida que cura a dor física, mas que jamais me deixará sentir uma dor na minha alma quando eu estiver com ele. É aquele homem que conheceu a tamanha proximidade que um Deus pode ter com uma criatura como nós, a ponto de dizer: se eu não tiver nada, se eu perder tudo, se eu estiver preso, se tirarem os meus olhos, se não me deixarem mais dar um passo e se algemarem até a minha respiração, ainda assim eu sou livre, porque tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, todos nós aqui nesta terra passamos por aflições, passamos por medos e por momentos de tamanha angústia que achamos que não aguentaremos passar. Senhor, mas aí o Senhor vem e nos mostra um amanhã lindo, onde renova-se a esperança. Então, em nome de Jesus, eu oro para que esta nova esperança recaia sobre esta pessoa que ora comigo. E que hoje, Senhor, está cerrando os punhos para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu te peço agora em oração que através desta palavra desta noite, vidas sejam alcançadas, vidas sejam mudadas, histórias sejam reescritas para a glória do teu nome. Pai, se esta palavra chegar a uma pessoa que está precisando ouvir esta palavra, assim como foi falada e pregada, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos e irmãos, eu chego aqui ao fim de mais uma palavra. Ontem nós tivemos uma chuva aqui onde vivo, muito forte, vento, caiu árvores, afetou muita coisa e acredito que tenha afetado a rede de internet. Ontem estava oscilante e eu preferi não fazer a mensagem de ontem à noite, sábado, ontem dia 9, dia 7, aliás, de março, e hoje, dia 8, eu quero desejar feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que assistirem esta palavra. Apesar que quero dizer uma coisa aqui: você, mulher, todos os dias foram feitos para você. Porque se você não existisse, Jesus não teria vindo ao mundo, porque veio através do ventre de uma mulher. Logo, se você não existisse, a salvação e esta pessoa que hoje pregamos, que tudo podemos nele, não existiria entre nós. A sua vida é bênção de Deus. A sua vida, ela precisa ser aplaudida, mas mesmo na fraqueza como mulher, o Senhor te assiste
O Senhor te vê, o Senhor te segura, e eu te asseguro, diante desta palavra pregada, que você, mulher, tudo pode, porque Ele te fortalece. Deus abençoe a sua vida. Amanhã é segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Que Deus possa abençoar sua semana, que você tenha dias melhores e que o Senhor, através desta palavra, te dê um novo começo e que reescreva na tua vida uma nova história, porque uma coisa você precisa saber: a caneta que escreve a tua história, Ele nunca deixou sair das suas mãos, e por isso, logo, o controle da tua vida, Ele nunca perdeu. E às vezes nós nos perguntamos, então por quê? É porque nós falhamos, é porque nós nos afastamos. Mas diante desta palavra hoje, me despedindo de você, neste domingo, abençoado por Deus, porque foi um presente de Deus para nós esse dia, agradecido por tudo o que aconteceu neste dia, eu quero te dizer, Ele pode todas as coisas, e você pode todas as coisas, porque o meu Jesus te fortalece. Deus abençoe a todos os meus amigos e irmãos que sempre estão aqui comigo. Não mencionarei nomes. Missionária Silmar, a minha grande amiga lá em São Paulo, continua internada na UTI. Quero dizer aqui que continuo orando e crendo que o Senhor a devolverá para o seio da família curada. Mas se não for da vontade de Deus e querer colher uma rosa para o seu jardim, louvado também seja o seu nome, porque o controle está nas mãos dele. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos a qualquer momento nesta semana, ou então fixados aos sábados e domingos, às 7 horas da noite, sábado que vem, seguramente, se não estiver oscilante a internet, obviamente, estarei aqui para falarmos da palavra de Deus. Tenha uma semana abençoada. Te vejo lá. Deus abençoe.